Bom dia, meus amores. Vamos dar início hoje a mais uma aula de matemática falando sobre adição e subtração de frações com denominadores iguais. Vocês vão ver que é bem fácil, bem fácil, bem fácil. Que é como o pessoal diz, é que é mamão com açúcar. Bem facilzinho. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Com os denominadores diferentes vai complicar mais um pouco, mas aí eu vou ficar dando umas dicas para vocês que vai facilitar a vida. Isso quando a gente chegar nelas, tá bom? Vamos lá. Um ônibus de viagem percorreu 3/9 de um trajeto e no período da manhã. Aliás, ele percorreu 3/9, né, do trajeto no período da manhã e 4/9 no período da tarde. Observe como é possível obter a fração que representa a parte do trajeto percorrido nos dois períodos. Vamos lá observar como eu disse para vocês, né? Tá aqui o trajeto, né? O trajeto percorrido pela manhã foi 3/9, tá aqui. E o trajeto percorrido durante a tarde foi 4/9. Ou seja, eu vou pegar um inteiro, dividi-lo em 9 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 9? Porque os meus denominadores são 9. Por isso que dizemos adição e subtração de denominadores iguais. E aí então, eu vou representar 3/9 aqui na figura. E aqui nesse outro lado, representei 3/9 e 4/9 aqui na figura. E aí eu vou fazer a somatória. Se eu fizer a soma, 3/9 mais 4/9, denominadores iguais, como ele não vai mudar, eu vou repetir, tá? Ó, é o 9. E os numeradores, basta eu somar, já que é uma soma. 3 mais 4 vai dar 7. 7/9 seria o trajeto percorrido, como a gente está informando aqui na fração aqui ao lado. Ó. Certo? 3/9 mais 4/9 igual a 7/9. Denominadores iguais, a gente repete. Denominadores diferentes, denominadores iguais, a gente repete. E os numeradores podem ser igual ou diferente, eu tenho que somar. Tio, mas aí se por acaso fossem iguais os numeradores, não tem problema, soma da mesma forma. Não é para repetir. Só repete os denominadores quando forem iguais. Quando forem diferentes, aí a conta já é diferente também. É outra maneira como a gente vai abordar e vai fazer. Mas nesse caso aqui, com denominadores iguais, como eu disse para vocês que era muito fácil, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Se a conta for de menos, você subtrai. Portanto, dizemos que o ônibus percorreu 7/9 do trajeto nos dois períodos, né? Juntando os dois períodos, ele percorreu 7/9. Na adição de frações com denominadores iguais, conservamos o denominador, ou seja, repetimos, e adicionamos os numeradores. Como eu disse para vocês, se for uma subtração, a gente subtrai, tá? Como nós vamos ver aqui embaixo, o exemplo com a subtração. Desse trajeto ainda falta uma parte a ser percorrida. Observe como podemos obter a fração que representa o trajeto que não foi percorrido ainda. Vamos utilizar aqui a figura, como vocês estão vendo, né? Utilizamos a figura 9/9. Por que 9/9? 9/9, pessoal, é o trajeto todo, né? Seria todo o trajeto que ele vai percorrer. Seria o inteiro completo. Trajeto percorrido foi 7/9, correto? Trajeto completo não são 9/9? Então eu faço uma subtração. Que subtração é essa? 9/9, que é o trajeto completo, menos 7/9, que seria o trajeto que ele percorreu durante os dois períodos. A resposta vai dar 2/9. Aliás, a resposta já está até pintada aqui, ó. Se você observar, se ele deixar em branco aqui o trajeto que ele percorreu, vai sobrar apenas o que falta percorrer. E é só você colocar ele também em forma de fração, que seria 2/9. Aqui do lado, está aqui a continha só para você observar o que aconteceu. Peguei o trajeto completo, 9/9, subtraí do trajeto percorrido, e aí eu vou ter o trajeto que ainda falta percorrer. Portanto, o ônibus ainda falta percorrer 2/9 do trajeto. A regra da adição também serve para a subtração, ó. Na subtração de frações com denominadores iguais, conservamos o denominador, ou seja, a gente repete ele, conserva, e subtraímos os numeradores. A regra é a mesma para ambas, né, com denominadores iguais. Bem, agora como eu disse para vocês, a gente vai ver a adição e subtração de frações
com denominadores diferentes, então atenção ao máximo, porque é um pouco mais, não é complicado, né? Mas ela se torna um grau de dificuldade um pouco maior do que a adição e subtração de denominadores iguais, né? Que é muito simples. No mês de agosto, Helena gastou 2/3 do seu salário com despesas de casa. Ela gastou também 1/5 com despesas pessoais e o restante ela guardou em uma conta poupança. Hoje em dia está complicado a gente guardar dinheiro em conta poupança, né? Mal dá para a gente se alimentar e ter nossas contas pessoais, mas vamos lá ver a mágica que a Helena fez. Para saber que fração do salário de Helena pode representar as despesas que ela teve de casa, né? E as despesas pessoais, podemos adicionar as frações, ou seja, despesas no caso de casa foram 2/3 e pessoais foram 1/5. 2/3 e 1/5. Então eu vou somar essas despesas para saber o total de despesas que a Helena teve, né? E também saber, né, até mesmo o que sobrou para depois a gente vai também fazer isso, pode fazer em casa, treinar, saber o que sobrou, né, para Helena, para ela guardar na poupança. Observando, né, como os denominadores dessas frações são diferentes, precisamos obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Na aula anterior eu até comentei com vocês, né, que teve uma conta lá que a gente tinha que achar os denominadores iguais, né, das frações. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu disse que para a gente achar, a gente tinha que fazer frações equivalentes. Frações equivalentes de uma fração e de outra para achar denominadores iguais. Creio que vocês lembram disso da aula anterior. Mas vamos lá. As minhas frações que eu tenho aqui é 2/3 e 1/5. Então eu vou começar a multiplicar, ou seja, a adquirir frações equivalentes a 2/3. E também, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu vou começar a multiplicar frações equivalentes a 1/5, até achar entre elas uma fração em que os denominadores, tanto de 2/3 quanto de 1/5, sejam iguais. Quando eu achar essas frações, elas é que vão representar essas duas frações, porque como são frações equivalentes, elas vão representar a mesma quantidade, certo? E aí eu vou poder fazer aquela soma bem facinho que eu falei para vocês, né? Bem tranquila, que seria uma soma de denominadores iguais. Mas para isso, como eu disse para vocês, vamos ter que achar frações equivalentes. Vamos lá, a primeira fração equivalente de 2/3. Peguei 2/3 e multipliquei por 2, como vocês estão vendo, tanto o numerador quanto o denominador. Multiplicando por 2, eu vou obter a fração 4/6. Eu peguei novamente 2/3 e multipliquei por 3, ó. Obtive a fração 6/9. Peguei 2/3 novamente e multipliquei por 4, tanto o numerador quanto o denominador. E obtive a fração 8/12. Novamente peguei 2/3 e multipliquei por 5. É um pouco mais trabalhoso, como vocês estão vendo, certo? Ó, tanto o numerador quanto o denominador. Multipliquei por 5 e obtive 10/15. Bom, e aí simultaneamente eu vou estar também multiplicando, vou estar tirando frações equivalentes a 1/5. Né? 1/5 multiplicado por 2 vai dar 2/10. 1/5 multiplicado por 3 vai dar 3/15. Olha aí, ó. Já achei aqui, pessoal. Se você observar, eu já achei a fração equivalente em que os denominadores serão iguais. Como vocês podem observar aqui. Tio, se eu continuar multiplicando aqui, tem a possibilidade de eu achar outras frações com denominadores iguais? Tem, mas para que eu quero isso? Né? Só para mim trabalhar, calcular? Não adianta, né? Eu posso fazer isso somente achando as minhas primeiras frações com denominadores iguais, como eu já achei aqui. Né? No livro está mostrando as outras, né? Porque ele multiplicou até o 5. Né? Ele multiplicou do 2 até o 5, E nesse meio termo ele achou a fração equivalente, com denominadores iguais. Como a gente pode observar, aqui seria 10/5 e aqui seria 10/15 e aqui seria 3/15. Revisando para vocês, essa fração aqui, 10/15, gente, é a mesma coisa, representa a mesma quantidade da fração 2/3, tá? Porque ela é equivalente. Então, essa fração vai representar essa.
A fração 3/15 também vai representar a mesma quantidade de 1/5, ou seja, ela vai representar a fração de 1/5 porque ela é equivalente, tá bom? Espero que tenha sido claro até aí para vocês. E aí vamos para a segunda etapa, que é a mais fácil, que é somar as frações aqui, né, com denominadores iguais, as frações equivalentes com denominadores iguais. Se você observar, agora adicionamos as primeiras frações equivalentes com denominadores iguais de forma, aliás, que foram obtidas assim. Vamos lá. 2/3 vai ser representado por 10/5, tá bom? E 1/5 vai ser representado por 3/15. 10/15, 3/15. Perdão aqui, tá? Seria 10/15. Então, agora, em vez de eu somar essa fração aqui com denominadores diferentes, porque não tem como, eu vou somar essa fração com denominadores iguais, que vai dar o mesmo valor representativo, certo? Já que eu igualei os denominadores. Lembra da regrinha? Denominadores iguais, a gente o quê? Repete. E soma os numeradores. 10 mais 3, 13. Então, 13/15. 13/15 seria o trajeto percorrido, né? No caso aqui, aliás, perdão, não é trajeto percorrido, seria o resultado, né, do que Helena gastou, certo? Do salário que ela recebeu. 13/15. O salário total, gente, seria 15/15. Para você saber o que ela colocou no banco, né, na conta poupança, seria só você pegar 15/15, porque o que denomina tudo é o denominador, certo? Se o denominador é 15, para mim ter um inteiro completo, o meu numerador também deve ser 15, tá, gente? Observem isso que eu estou falando para vocês. Se o meu denominador é 15, o inteiro, para ser completo, o numerador também tem que ser 15. Então, meu inteiro completo seria 15/15. E aí, se eu quisesse saber quanto Helena, né, depositou, bastaria eu fazer 15/15 menos 13/15, que daria igual a 2/15 do salário que ela depositou, tá? Apenas 2/15. Portanto, 13/15 representa a parte do salário de Helena destinado a despesas da casa dela e as despesas pessoais, tá? E eu ainda botei mais, né? Ainda coloquei aí a parte que Helena estava colocando ao banco, né? É a maneira mais fácil de fazer. Tem a maneira mais difícil, né? Já que ela colocou o restante no banco, aí a gente poderia... mas dessa forma aqui é a mais simples. Já que eu tenho esse denominador, né, o inteiro dele seria 15/15. Bastaria eu diminuir, para mim saber o que ela depositou na conta poupança. Também podemos obter a fração do salário que é Helena, aquilo que eu havia explicado para vocês, né? A fração do salário que é Helena, né, que representa a quantia que ela depositou na conta poupança. Para isso, né, o que é que nós vamos fazer? Aquilo que eu falei para vocês, o inteiro, que seria o salário, tá? Menos 13/15. Pessoal, esse inteiro, ele está representando o quê? O salário completo, salário de Helena completo, tá? Como eu posso representar esse inteiro em forma de fração? Como eu disse para vocês, já que é um inteiro, eu vou olhar o denominador aqui, ó. Se o denominador é 15, o inteiro seria 15/15, tá aqui, certo? Como 1 é igual a 15/15, ele não diz o porquê, mas eu estou explicando para vocês. Por que 1 é igual a 15/15? Porque o denominador da fração que eu tenho aqui é 15. Se o denominador é 15, o inteiro completo será 15/15, tá bom? Então eu vou pegar 15/15, tá? Representando esse inteiro. E vou diminuir de 13/15, que vai dar igual a 12/15. Isso aqui tudinho a gente já viu, né? Viu anteriormente. Portanto, a Helena depositou no banco 2/15 do seu salário na sua conta poupança. Para adicionarmos ou subtrairmos frações cujos denominadores são diferentes, precisamos substituí-los por frações equivalentes com o mesmo denominador, ou seja, com denominadores iguais. Depois, adicionamos ou subtraímos as frações equivalentes obtidas na nossa conta. Só deixando uma dica para vocês aqui, próxima aula de matemática da gente, eu vou dar uma dica, eu vou ensinar um cálculo para que você não precise fazer frações equivalentes. Se vocês quiserem dar uma pesquisadazinha em MMC e MDC, vai facilitar muito a vida de vocês. Mas não vai ser nem com MMC que eu vou tirar, certo, esse cálculo não. Vai ser uma maneira assim extraordinária, tá? Não perca a nossa próxima aula de matemática. E aqui eu vou deixar um desafio para vocês valendo 1 ponto. Desafio de matemática. Nós vimos aqui o que a Helena gastou
né, com despesas pessoais, com despesas de casa e também o que ela depositou no seu salário, né? Vou deixar um desafio simples. Vamos supor que o salário de Helena seja R$ 2.000. O salário de Helena sendo R$ 2.000, eu quero que vocês respondam, né, numa folha para mim, certo? Qual as despesas pessoais, quanto seria, né? Quanto ela gastaria em despesas pessoais, quanto ela gastaria em despesas de casa e quanto em valores ela está depositando na sua conta poupança. Aí vai a nossa dica aí do nosso desafio, tá bom? Um beijo, um abraço a todos, certo? Preenchendo o desafio corretamente, ganhará um ponto, tá bom, gente? Beijos.